vejo gente morta. Capítulo 1 Estranhos sinais. No pequeno vilarejo de Carvalho Negro, a vida levava seu ritmo pacato. Era um lugar onde todos se conheciam e as histórias percorriam as ruas de pedras com a velocidade de um sussurro ao vento. No entanto, uma figura se destacava nesse cenário comum. Uma garota, Ana, de apenas 10 anos de idade, parecia viver em um mundo à parte. Ana era uma menina calada, introspectiva. Passava a maior parte do tempo sozinha, preferindo a companhia dos livros e da natureza à das pessoas. Seus olhos eram como duas janelas para um universo paralelo, e seu silêncio parecia esconder mistérios imensuráveis. Ela era estranhamente atraída por lugares considerados malditos ou assustadores pelos demais moradores, como o velho cemitério da cidade e a casa abandonada na colina, lugares onde passava horas sozinha, sem medo. Sua mãe, Helena, uma mulher gentil e trabalhadora, estava preocupada com a filha. O pai de Ana havia morrido em um acidente de carro quando ela tinha apenas 3 anos, e Helena suspeitava que o comportamento solitário da filha fosse um sinal de luto mal resolvido. Buscando ajuda, Helena procurou o Dr. Roberto, um psicólogo recém-chegado à cidade. O Dr. Roberto era um homem de meia idade, calmo e bem-humorado. Ele tinha uma maneira única de lidar com as pessoas, e sua fama de bom ouvinte precedeu sua chegada ao vilarejo. Na primeira sessão com Ana, o Dr. Roberto notou algo peculiar. A menina não demonstrava medo ou tristeza, mas uma estranha calma e serenidade que contrastava com sua aparência frágil. Durante a sessão, Ana olhava constantemente para um canto vazio do consultório. Quando questionada sobre isso, ela respondeu com naturalidade: "Estou conversando com Alberto, o homem que está sentado ali." O Dr. Roberto, desconcertado, olhou para o canto vazio. "Ana", disse ele, "não há ninguém ali." A menina apenas sorriu, um sorriso triste e resignado. "Eu sei, Dr. Roberto. Alberto morreu há muitos anos. Mas ele está aqui, e ele queria que eu lhe dissesse que ele conheceu você quando era pequeno. Ele disse que gostava de empinar pipa com você na praça da cidade." O psicólogo ficou pálido. Alberto era o nome de seu melhor amigo de infância, que morrera em um acidente enquanto os dois brincavam. A revelação deixou o Dr. Roberto atordoado, mergulhando em um mar de perguntas sem respostas. As sessões com Ana se tornaram uma constante mistura de medo e fascínio. A menina parecia ter um canal aberto com os mortos, e cada encontro trazia novas revelações que desafiavam a compreensão do psicólogo. Nas noites que se seguiram, a cidade de Carvalho Negro começou a presenciar fenômenos estranhos. Sons inexplicáveis, objetos movendo-se sem ninguém por perto e sombras dançando nas esquinas aumentavam a sensação de medo que pairava sobre o lugar. A estranha menina Ana parecia ser o epicentro de tudo isso. E o Dr. Roberto, que começou como um ajudante, encontrou-se, de repente, em meio a um mistério que transcendia a compreensão humana. Capítulo 2 O Eco dos Mortos. A cidade de Carvalho Negro parecia estar sob um feitiço. Noites mal dormidas, pesadelos e medos inexplicáveis se tornaram comuns entre os moradores. Os boatos sobre os estranhos eventos que circulavam pela cidade eram tão variados quanto as pessoas que os contavam. A única constante em todas as histórias era Ana. No entanto, a menina parecia imune à tensão que crescia ao seu redor. Continuava a passar seus dias como sempre, mergulhada em seus livros e em suas longas caminhadas pelos locais considerados amaldiçoados do vilarejo. Para ela, era como se os mortos fossem apenas outra parte da vida. Durante suas sessões com o Dr. Roberto, Ana contava histórias dos mortos como se fossem velhos amigos. Algumas eram tristes, outras eram alegres, mas todas carregavam uma estranha sensação de familiaridade. Como se, de alguma forma, os mortos ainda estivessem entre eles. Enquanto isso, o Dr. Roberto lutava para conciliar o medo e a fascinação que sentia. Estava claro para ele que Ana não era uma menina comum, mas não conseguia entender como ela poderia ter acesso a informações tão pessoais sobre os mortos. A cada revelação, ele se sentia mais envolvido naquela trama sobrenatural,
como se fosse parte de algo maior do que poderia compreender. Certo dia, durante uma das sessões, Ana olhou para o canto vazio do consultório e disse: Doutor Roberto, seu amigo Alberto está dizendo que a tempestade está chegando. Ele diz que é melhor se preparar. O psicólogo arqueou uma sobrancelha, confuso. Que tempestade, Ana? A menina apenas olhou para ele, seus olhos refletindo uma seriedade incomum para uma criança de sua idade. Ele não disse. Mas ele parecia preocupado. O coração do Dr. Roberto acelerou. Não podia deixar de sentir uma pontada de medo, embora não soubesse do que exatamente estava com medo. Uma tempestade? Que tipo de tempestade um espírito poderia prever? Os dias seguintes foram marcados por um sentimento crescente de apreensão. A cidade estava em alerta, observando cada sinal que pudesse indicar a chegada da tempestade anunciada por Ana. E então, na véspera do dia de Todos os Santos, a tempestade chegou. Mas não era uma tempestade comum, com chuva e ventos fortes. Era uma tempestade de vozes, sussurros e lamentos que pareciam vir de todos os cantos, preenchendo a cidade com um som quase ensurdecedor. E no meio daquela tempestade sobrenatural, Ana estava lá, calma como sempre. Ela parecia ser a única pessoa capaz de ouvir e compreender o que aquelas vozes diziam. E ela estava disposta a compartilhar suas mensagens com os vivos, quer eles estivessem prontos para ouvi-las ou não. Capítulo 3 – Vozes do Além. A tempestade de vozes tomou conta de Carvalho Negro, enchendo as ruas estreitas e as casas de pedra com um coro dissonante de sussurros e lamentos. Cada morador sentiu o peso da presença invisível que agora os cercava. Mesmo dentro de suas casas, não havia refúgio. As vozes pareciam entrar por cada fresta, envolvendo todos em sua sinfonia de desespero. No meio do caos, Ana permanecia calma. Em meio aos murmúrios incessantes, a menina parecia ser capaz de discernir vozes individuais, reconhecer suas histórias e transmitir suas mensagens. Doutor Roberto, tentando manter a razão em meio ao inexplicável, tornou-se a ponte entre Ana e os cidadãos assustados. Ele ouvia as mensagens da menina e tentava transmiti-las aos destinatários corretos, na esperança de que, de alguma forma, isso acalmasse as vozes. Uma a uma, as mensagens foram entregues. Eram recados de amor perdido, segredos nunca contados, pedidos de perdão. Muitas vezes, as palavras de Ana causavam choque e incredulidade, mas também traziam alívio, aceitação e até mesmo um sentimento de paz para alguns. No entanto, em meio às vozes, havia uma que se destacava. Uma voz mais forte, mais insistente. Uma voz que parecia procurar por Ana. Menina! Menina, repetia, ouça-me, ouça-me. Quando Ana finalmente conseguiu focar na voz, uma onda de medo passou por ela. Era uma voz familiar, mas também estranhamente ameaçadora. Era a voz de seu pai. Ana, ele disse, preciso que você me ajude. Há algo. Há algo errado. Assustada, Ana se recusou a responder. Ela não sabia o que fazer. As vozes sempre haviam sido suas companheiras, suas amigas. Mas aquela voz, a voz de seu pai, a preenchia com um terror que ela nunca havia sentido antes. Doutor Roberto, vendo a angústia no rosto de Ana, tentou confortá-la. Ana, ele disse, você não precisa ter medo. Seja o que for, nós vamos enfrentar juntos. Mas no fundo, ele sabia que estava tão assustado quanto ela. A tempestade de vozes, o medo nos olhos de Ana, a voz de seu pai, tudo isso estava além de sua compreensão. E ainda assim, ele sabia que não poderia deixar a menina enfrentar aquilo sozinha. No meio do tumulto, a única certeza era que a tempestade ainda não havia acabado. E Ana, a menina que viu os mortos, estava no centro dela, com uma escolha aterrorizante pela frente: enfrentar a voz de seu pai morto ou se perder na tempestade para sempre. Capítulo 4 – A escolha de Ana. Em meio à tempestade de vozes que assolava Carvalho Negro, a presença mais assustadora para Ana era a de seu próprio pai.
Apesar do medo, a menina sabia que tinha de enfrentar aquela voz. Mesmo assim, ela não conseguia deixar de se perguntar o que poderia ter acontecido que era tão terrível que seu pai precisava de sua ajuda. Doutor Roberto, embora atormentado pela sua própria impotência diante dos acontecimentos, manteve-se ao lado de Ana. Ele prometeu que estaria com ela, não importava o que acontecesse. E, mesmo com a incerteza e o medo que sentia, sabia que tinha que honrar sua promessa. Ana, recolhendo toda a coragem que tinha, finalmente se dirigiu à voz de seu pai. Pai, ela disse, o que aconteceu? Como posso ajudá-lo? A voz do pai de Ana pareceu se tranquilizar. Ana, ele disse, eu cometi um erro. Fiz algo terrível e agora estou preso aqui. Preciso que você me ajude a consertar isso. As palavras atingiram Ana como uma facada. Seu pai, o homem que ela lembrava com tanto carinho, havia feito algo terrível? E o que ele queria dizer com estar preso? Quantas perguntas, e tão poucas respostas. Enquanto isso, a tempestade de vozes continuava a aumentar em intensidade. A cidade de Carvalho Negro estava praticamente paralisada pelo medo. As pessoas ficaram dentro de suas casas, rezando para que aquela noite terminasse logo. O pai de Ana explicou que, no dia do acidente que tirou sua vida, ele não estava sozinho no carro. Ele estava com outra mulher, uma mulher que não era a mãe de Ana. No momento do acidente, ele estava discutindo com ela e não percebeu o caminhão vindo em sua direção. O remorso na voz do pai de Ana era evidente. Ele precisava que Ana encontrasse a mulher, que também havia morrido no acidente, e lhe pedisse perdão em seu nome. Só então ele poderia encontrar a paz. Ana, apesar de atordoada com a revelação, sabia o que tinha que fazer. Com a ajuda do Dr. Roberto, ela se propôs a encontrar a mulher e transmitir a mensagem de seu pai. Mas, enquanto a busca começava, as vozes ao redor só pareciam ficar mais altas e mais insistentes. Será que Ana seria capaz de fazer o que seu pai pedia? Será que ela conseguiria trazer a paz que ele tanto desejava? E, mais importante, seria ela capaz de perdoá-lo? Capítulo 5 – A busca pela redenção. Com a revelação do pai de Ana e a missão que ele lhe atribuíra, a busca por redenção começou. Dr. Roberto, sendo o único adulto a acreditar e apoiar Ana, sentiu a responsabilidade recair sobre seus ombros. Juntos, eles começaram a investigar o acidente que havia ceifado a vida do pai de Ana. A busca pela mulher foi mais difícil do que imaginavam. Não havia muitos registros sobre ela e os que existiam eram vagos e contraditórios. No entanto, eles não desistiram. Sabiam que, para silenciar a tempestade de vozes e ajudar o pai de Ana a encontrar a paz, precisavam encontrar aquela mulher. Enquanto isso, a tempestade de vozes continuava a assolar Carvalho Negro. As pessoas estavam cada vez mais assustadas e o medo de que as coisas nunca voltassem ao normal começou a se instalar. Apesar disso, elas continuavam a confiar em Ana, na esperança de que a menina que viu os mortos pudesse, de alguma forma, salvá-los. Finalmente, depois de dias de pesquisa e investigação, Ana e Dr. Roberto conseguiram encontrar uma pista. Descobriram o nome da mulher, Mariana, e um endereço antigo. Sem perder tempo, partiram para o local, uma casa abandonada na periferia da cidade. A casa era um espelho do passado, coberta por uma camada espessa de pó e cheia de objetos que contavam a história de Mariana. Enquanto exploravam o local, Ana sentiu a presença de Mariana. Seu coração acelerou e ela chamou a mulher. Mariana, ao contrário do pai de Ana, não parecia furiosa ou atormentada. Ela parecia mais triste e perdida. Quando Ana transmitiu a mensagem de seu pai, a expressão de Mariana mudou. Uma mistura de alívio e tristeza passou por seu rosto. Ela olhou para Ana e disse, diga a ele que eu o perdoo. Diga a ele para encontrar a paz. Com a mensagem de Mariana, Ana e Dr. Roberto voltaram à cidade. O peso que sentiam parecia um pouco mais leve, mas sabiam que ainda não havia acabado. Ana precisava transmitir a mensagem de Mariana ao seu pai.
E enquanto a cidade de Carvalho Negro continuava envolta na tempestade de vozes, uma pequena luz de esperança começou a brilhar. Talvez houvesse uma chance de paz, afinal. Talvez houvesse uma chance de silenciar as vozes. Capítulo 6. O silêncio da tempestade. Com a mensagem de Mariana em mãos, Ana se preparou para enfrentar a voz de seu pai mais uma vez. Doutor Roberto estava ao seu lado, firme como uma rocha, prometendo que, não importava o que acontecesse, ele estaria lá para apoiá-la. Ana fechou os olhos e concentrou-se na voz de seu pai. Ela sentiu a presença dele, forte e clara, apesar do turbilhão de vozes ao redor. Pai, ela disse, eu encontrei Mariana. Ela disse que te perdoa. O silêncio que se seguiu foi quase ensurdecedor. Por um momento, Ana pensou que talvez ele não tivesse ouvido, ou que talvez a mensagem não fosse suficiente. Mas então, ela sentiu uma mudança na atmosfera, uma leveza que não estava lá antes. A voz do pai de Ana respondeu, sua voz suavizada pela emoção. Obrigado, Ana, ele disse. Obrigado por me ajudar a encontrar a paz. E, lentamente, a tempestade de vozes começou a diminuir. As vozes que antes preenchiam Carvalho Negro com medo e desespero se tornaram mais calmas, mais tranquilas. Uma a uma, elas começaram a desaparecer, deixando para trás um silêncio quase inacreditável. Ana abriu os olhos, surpresa. Olhou para Dr. Roberto, que parecia tão chocado quanto ela. A tempestade havia passado. Eles haviam conseguido. Na manhã seguinte, Carvalho Negro acordou em um silêncio abençoado. A cidade estava em paz novamente e as pessoas começaram a sair de suas casas, olhando ao redor com uma mistura de alívio e incredulidade. Ana, embora exausta, sentiu um grande peso sendo levantado de seus ombros. Ela havia feito o que seu pai pediu. Ela havia ajudado a trazer a paz para sua cidade. E, de alguma forma, ela sentiu que também havia ajudado a si mesma. A vida em Carvalho Negro voltou ao normal, mas as pessoas nunca esqueceram o que aconteceu. Eles nunca esqueceram a menina que viu os mortos e a tempestade de vozes que ela silenciou. E Ana, apesar de tudo, encontrou um sentido de propósito e aceitação em seu dom único. Ela continuou a ver os mortos, mas já não se sentia mais amedrontada ou confusa. Ela entendeu que tinha o poder de ajudar aqueles que não podiam mais se ajudar. E ela sabia que, não importava o que acontecesse, ela nunca estaria sozinha. Ela sempre teria as vozes para mantê-la companhia. Capítulo 7. Os sinais. O cotidiano em Carvalho Negro tomava seu ritmo, após o grande alvoroço dos dias anteriores. Para Ana, no entanto, um enigma mais profundo estava se formando. Doutor Roberto parecia cada vez mais cansado e distante. Embora ele nunca deixasse de comparecer aos seus encontros diários, Ana notou que sua energia estava diminuindo. Ele tinha dificuldade em manter contato visual e parecia constantemente perdido em pensamentos. Roberto, Ana começou uma manhã. Você está se sentindo bem? Tem parecido um pouco fora do ar ultimamente. Doutor Roberto soltou uma risada fraca. Eu acho que estou bem, Ana. Só me sinto um pouco cansado, acho que é a idade. Ana sorriu de volta, mas em seu íntimo, ela sabia que algo mais estava acontecendo. Ela se lembrava de como as almas que ela ajudou antes pareciam antes de cruzarem. Elas também pareciam cansadas, distantes. Mas, por enquanto, Ana decidiu manter suas preocupações para si mesma. Na semana seguinte, durante um de seus passeios pela cidade, Ana propôs um experimento. Roberto, já reparou que as pessoas parecem não nos notar enquanto caminhamos juntos? Perguntou ela casualmente. Eu acho que eles estão ocupados demais com suas próprias vidas, Ana, respondeu ele com um sorriso. Sim, talvez você esteja certo, concordou Ana, escondendo sua preocupação crescente. A cada dia, Ana observava mais de perto. Ela começou a notar pequenos detalhes que não faziam sentido. O fato de que ninguém parecia perceber Dr. Roberto, como as pessoas o ignoravam completamente como se ele não existisse.
Você já reparou que seu copo de café nunca esfria, Roberto? Ana perguntou casualmente durante um de seus encontros na cafeteria. Ele franziu a testa. Sabe, Ana, você está certa. Eu nunca tinha percebido isso. Muito estranho, não é? Sim, estranho, concordou Ana. Dia após dia, Ana lançava essas pequenas pistas, esperando que, eventualmente, Dr. Roberto começasse a questionar a realidade de sua existência. Ela não sabia como ele reagiria quando a verdade finalmente surgisse, mas sabia que precisava estar ao lado dele, assim como ele esteve ao lado dela. Capítulo 8. Estranhos reflexos. As semanas se passavam, e a rotina de Ana e Dr. Roberto continuava. Encontros diários, conversas profundas, caminhadas ao longo das ruas quietas de Carvalho Negro. Mas a preocupação de Ana crescia com a cada dia que passava. Roberto, você já tentou se olhar no espelho ultimamente? Perguntou Ana, tentando manter um tom casual. Ana, você anda muito curiosa com esses pequenos detalhes, ele brincou. Por que você pergunta? Só um palpite. Você deveria tentar, respondeu Ana, desviando o olhar. Embora desconcertado pela pergunta inusitada, Dr. Roberto decidiu levar a sugestão de Ana a sério. Na manhã seguinte, ele se levantou e se dirigiu ao espelho em seu banheiro. O que ele viu, ou melhor, o que ele não viu, o deixou perplexo. Seu reflexo, que sempre fora uma presença constante, agora estava ausente. Ele passou a mão pelo espelho, esperando ver o movimento refletido, mas nada. Ele se afastou, confuso e perturbado. Naquele dia, Dr. Roberto encontrou-se com Ana, um olhar perdido em seu rosto. Ana, eu tentei o que você sugeriu. E, eu não vi nada. Não havia nada no espelho. Ana olhou para ele, um olhar de simpatia em seus olhos. Isso deve ser muito assustador para você, Roberto. Mas você não está sozinho nisso. Dr. Roberto sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O que isso significa, Ana? Por que eu não consigo ver meu reflexo? Ana suspirou, percebendo que a realidade estava começando a se desenhar para Dr. Roberto. É complicado, Roberto. Mas eu prometo que vou te ajudar a entender. Ana sabia que não podia mais ignorar a situação. Ela tinha que ajudar Dr. Roberto a enfrentar a verdade, por mais assustadora que fosse. E ela faria isso da mesma maneira que ele ajudou a enfrentar seus próprios medos, com paciência, compreensão e compaixão. Capítulo 9. A névoa do esquecimento. Em meio à confusão dos últimos dias, Dr. Roberto começou a sentir uma crescente sensação de desconexão. Detalhes de seu passado, coisas que ele considerava certas, começaram a desvanecer em uma névoa de incerteza. Ana, você já teve a sensação de esquecer algo importante? Como se uma parte de sua memória tivesse simplesmente desaparecido. Dr. Roberto questionou, olhando distraidamente para as folhas caindo no parque. Ana observou atentamente a expressão preocupada no rosto do amigo. Acontece, Roberto. A memória é uma coisa estranha. Às vezes, nosso cérebro esconde coisas de nós mesmos. Coisas que são muito dolorosas para lembrar. E se eu quiser me lembrar, Ana, ele perguntou, seus olhos encontrando os dela. E se eu precisar lembrar? Ana permaneceu em silêncio por um momento, medindo suas palavras com cuidado. Talvez a única maneira de lembrar seja confrontar o que você está evitando. Enfrentar o que está escondido nas sombras. Nas semanas seguintes, Ana guiou o Dr. Roberto através de seus confusos pensamentos e memórias fragmentadas. Ela estava lá para ele, assim como ele esteve lá para ela. Mas a névoa que cercava suas lembranças parecia densa, quase impenetrável. Durante uma de suas sessões, Dr. Roberto teve um vislumbre fugaz de uma lembrança muito esquecida, um carro, um barulho alto, um choque repentino de dor, e então, nada. E se o que estou esquecendo for algo terrível, Ana? Ele perguntou, seu olhar vago. Então enfrentaremos isso juntos. Roberto, Ana respondeu,
segurando sua mão. Não importa o que seja, vamos enfrentar juntos. O mistério de seu passado esquecido continuava a atormentar Dr. Roberto. Mas em meio ao medo e à incerteza, ele encontrou um conforto: ele não estava sozinho. E, mesmo que o caminho à frente fosse assustador, ele sabia que Ana estaria ao seu lado, segurando sua mão através da névoa do esquecimento. Capítulo 10. As peças se encaixam. Apesar do medo crescente, Dr. Roberto estava determinado a descobrir a verdade por trás de seu passado. Ele passou dias revirando suas memórias, cada pedaço fragmentado, cada momento de esquecimento. Certa tarde, durante uma de suas caminhadas com Ana, eles se encontraram diante do velho hospital da cidade. A visão do prédio degradado pareceu despertar algo dentro de Dr. Roberto. Eu acho que já estive aqui antes. Dr. Roberto murmurou, olhando para o hospital com uma expressão confusa. Não consigo me lembrar claramente, mas há algo sobre este lugar. Ana observou o amigo com atenção. Ela sabia que a revelação estava próxima, e embora estivesse temendo a dor que causaria a Dr. Roberto, ela também sabia que era necessário para ele seguir em frente. Roberto, Ana começou. Você já se perguntou por que nós sempre estamos juntos? Por que ninguém mais parece nos notar? Dr. Roberto olhou para ela, uma expressão de confusão em seu rosto. Eu pensei que era apenas porque nós nos entendemos. Nós temos uma conexão. Sim, nós temos uma conexão, Roberto. Ana disse suavemente. Mas é mais profundo do que isso. A verdade é que eu também não pertenço a este lugar. Não completamente. Os olhos de Dr. Roberto se arregalaram. O que você quer dizer com isso, Ana? Ana suspirou, segurando a mão de Dr. Roberto. Roberto, eu vejo coisas que outras pessoas não conseguem. Eu vejo pessoas que já partiram. Um silêncio caiu entre eles, enquanto Dr. Roberto processava as palavras de Ana. Lentamente, os fragmentos de suas memórias, o espelho sem reflexo, as pessoas que o ignoravam, começaram a se encaixar em um quadro mais amplo, um que ele temia, mas que agora não podia mais negar. Ele começou, incapaz de terminar a frase. Ana apertou sua mão, seus olhos cheios de compaixão. Estamos juntos nisso, Roberto. Não importa o que aconteça. Capítulo 11. A travessia. O choque das revelações recentes fez o mundo de Dr. Roberto girar. A dura verdade diante dele parecia quase irreal, um pesadelo do qual ele desejava acordar. E no centro de tudo estava Ana, sua amiga, seu farol em meio à tempestade. Eu não sei o que dizer, Ana, murmurou Dr. Roberto, seu olhar perdido no vazio. Isso é muito para absorver. Ana apertou a mão de Roberto, seus olhos brilhando com compreensão e compaixão. Eu sei, Roberto. Eu sei que é assustador. Mas eu estou aqui com você. E vou ajudá-lo a passar por isso. Nos dias que se seguiram, Ana e Dr. Roberto embarcaram em uma jornada de descobertas. Eles exploraram suas memórias e experiências, desvendando a verdadeira natureza de sua existência. A cada passo, a cada revelação, a cada fragmento de memória restaurado, a realidade de sua situação se tornava mais clara. Eu estava no carro, não estava. Dr. Roberto perguntou um dia, lembrando-se do acidente que lhe custou a vida. Foi um acidente, e eu não sobrevivi. Ana acenou com a cabeça, lágrimas brilhando em seus olhos. Sim, Roberto. Você estava no carro. Mas você não está sozinho. E nunca esteve. As palavras de Ana trouxeram um pequeno conforto a Dr. Roberto, mesmo em meio à dor. E enquanto ele lutava para aceitar a verdade, ele também encontrou uma sensação de paz, uma aceitação tranquila de sua nova realidade. Estou pronto, Ana, disse Dr. Roberto um dia, sua voz estável. Estou pronto para seguir em frente. E assim, com Ana ao seu lado,
Dr. Roberto começou a travessia para o desconhecido, guiado pela luz do amor e da compreensão. Capítulo 12. O círculo se fecha. Roberto observava Ana, enquanto memórias embaralhadas e pensamentos esquivos se agitavam em sua mente. Com o olhar distante, ele pôs as palavras para fora. Ana, nosso primeiro encontro, quando sua mãe te trouxe ao meu consultório, isso foi real, não foi? Ana sorriu, mas não de alegria, era um sorriso triste carregado de significado. Foi real para nós, Roberto. A resposta dela trouxe mais dúvidas do que esclarecimentos, mas em seu coração Roberto sabia que precisava ouvir o que ela tinha a dizer. Não entendo, Ana. Sua mãe me trouxe você para uma consulta, mas como isso é possível se eu já estava morto? Ana suspirou e olhou fixamente para Roberto, seus olhos brilhando com uma ternura profunda. Lembra do Alberto? O homem que disse que gostava de empinar pipa contigo quando era pequeno? Sim, claro, Roberto respondeu, franzindo a testa. Alberto era um médium quando estava vivo. Ele te conheceu, sim, mas já faz muito tempo. Quando ele morreu, a habilidade dele não se perdeu. Ele continua ajudando aqueles que estão no plano espiritual a se comunicar com o plano físico. Ele te permitiu falar com minha mãe e eu naquela primeira consulta, assim como me permite falar com você agora. Uma onda de compreensão inundou Roberto. Ele olhou para Ana, os olhos arregalados em surpresa e reconhecimento. Então, todo esse tempo, interrompeu Ana, você estava morto, Roberto. Mas Alberto permitiu que você interagisse comigo e minha mãe. Ele te permitiu se agarrar a uma realidade que você podia entender, até que estivesse pronto para aceitar a verdade. As palavras de Ana se acomodaram na mente de Roberto como peças de um quebra-cabeças gigante se encaixando. Ele agora entendia. O choque e a confusão deram lugar a uma profunda sensação de paz. Obrigado, Ana, ele sussurrou, seus olhos marejados. Obrigado por estar ao meu lado. Ana sorriu, acariciando a mão de Roberto. Eu sempre estarei, Roberto. Sempre estarei. Capítulo 13. Olhos abertos. A paz que Roberto sentiu após a revelação de Ana era algo inabalável. Ele estava morto, isso agora era indiscutível, mas a sensação de angústia que uma vez poderia ter o consumido se evaporou, substituída por uma tranquilidade desconcertante. Sua vida, sua existência, agora fazia sentido de uma forma que nunca tinha feito antes. Ele olhou para Ana, seus olhos cheios de gratidão. O que acontece agora, Ana? Ele perguntou, seus olhos buscando a menina que, mesmo em sua juventude, parecia ter todas as respostas. Ana se levantou, segurou a mão de Roberto e começou a caminhar. Eles deixaram o consultório, os corredores do hospital que uma vez foram familiares agora pareciam irreconhecíveis. Roberto podia ver figuras vagamente familiares, enfermeiras, médicos, pacientes, mas todos eles tinham uma aura brilhante e translúcida, como se estivessem cobertos por uma camada de névoa. Você vê, Roberto? Ana perguntou, seus olhos se iluminando. O que é isso, Ana? Perguntou Roberto, seus olhos arregalados ao perceber que as pessoas ao seu redor não estavam apenas cobertas de névoa. Eles eram a névoa. Essa é a verdadeira realidade, Roberto. Esse é o mundo espiritual, Ana disse com um tom de maravilha em sua voz. E você agora faz parte dele. Roberto olhou ao redor. O choque inicial de ver pessoas, que antes eram tão sólidas e presentes, agora apenas como imagens nebulosas, foi substituído por um sentimento de assombro. Ele podia ver, realmente ver, as almas daqueles ao seu redor. Eles pareciam pacíficos, livres das amarras da vida terrena. Ele se voltou para Ana, seus olhos brilhando de realização e espanto. Isso é incrível, Ana. É assustador, mas é incrível. É o começo da sua nova jornada, Roberto, disse Ana, seu rosto refletindo a emoção nos olhos de Roberto. E eu estarei ao seu lado a cada passo do caminho. Agora, ao invés de ver a morte como um fim, Roberto a via como um novo começo.
Uma porta se abriu para um mundo que ele nunca soube que existia, e a única coisa que ele podia fazer era atravessá-la. Capítulo 14 – Novas descobertas. Com a nova perspectiva de Roberto, Ana guiou-o pelos corredores do hospital, agora atingidos com um brilho etéreo. Ele passou por pessoas cujas faces conhecia, notando suas auras luminosas com assombro e admiração. Então, todos nós temos essa energia? Perguntou ele. Sim, Roberto. Cada ser vivo emite uma energia única, uma impressão espiritual. As que você vê aqui, no hospital, são as almas que já partiram e ainda não encontraram o caminho para seguir em frente. A voz de Ana tinha um tom suave, reconfortante, que aliviava o peso da descoberta. Eles pararam em frente a uma sala particular. Do outro lado da porta, Roberto conseguia perceber uma aura brilhante e intensa. Essa é muito forte. Quem está aí? Roberto perguntou, olhando curioso para a menina. Ana deu um sorriso triste. É a senhora Margarida. Uma senhora muito querida na cidade. Ela adoeceu e partiu recentemente. A sua alma ainda está ligada a este mundo e por isso a sua energia é tão intensa. O doutor Roberto sentiu o coração apertar. Ele se lembrou da senhora Margarida, uma doce idosa que costumava visitar o hospital para doar roupas e brinquedos para as crianças. Nós podemos ajudá-la? Roberto perguntou, sua voz cheia de esperança. Ana assentiu. Podemos tentar, Roberto. Mas lembre-se, cada alma tem o seu tempo e a sua jornada. Nem todas estão prontas para partir. Juntos, eles entraram na sala, prontos para oferecer a paz que a senhora Margarida tanto necessitava. O suspense em cada passo, a revelação de um mundo além do tangível, o esforço para entender e auxiliar as almas perdidas, tudo isso mantinha a vida de Roberto pulsante. A monotonia estava longe de alcançá-lo. Em vez disso, cada dia trazia novas descobertas, uma aventura no desconhecido, um aprendizado constante sobre a vida, a morte e o que vem depois. Capítulo 15 – O reencontro. Após o encontro com a senhora Margarida, Dr. Roberto e Ana retornaram ao consultório, onde tudo havia começado. Roberto sentia uma estranha sensação, um nervosismo subindo por sua espinha, como se algo grande estivesse para acontecer. Doutor Roberto, disse Ana, com um brilho estranho nos olhos, há mais alguém que deseja encontrá-lo. Antes que ele pudesse responder, a porta da sala se abriu devagar. A figura que surgiu foi a de um homem, vestido de uma forma estranhamente familiar. Alberto. Roberto ofegou, olhando para o homem à sua frente. Alberto, é você mesmo? O homem sorriu, assentindo. Roberto, ele disse, sua voz tão familiar quanto sempre, sempre bom vê-lo, meu velho amigo. Roberto olhou para Ana, que sorria abertamente. Ana, você sabia? Sim, doutor Roberto, ela respondeu, a felicidade irradiando de seu rosto. Ele também está aqui para ajudar. Mas eu não entendo. Eu morri, Alberto. Roberto perguntou, olhando para seu amigo. Alberto assentiu. Sim, Roberto. Nós dois passamos. Mas temos uma nova tarefa agora. Roberto, apesar da surpresa, sentiu uma paz estranha o envolver. Era muito para absorver, mas sabia que tinha amigos ao seu lado, dispostos a ajudá-lo nesse novo caminho. As palavras de Alberto ecoaram em sua mente, nós temos uma nova tarefa agora. Era estranho, mas ao mesmo tempo, sentia-se preparado. E sabia que, a partir de então, nunca estaria sozinho nessa nova jornada.